Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Uma boa noite a todos. Quero reiterar minha gratidão ao pastor Sávio, aos demais pastores da igreja, ao conselho, pela oportunidade que nos dá de estarmos nesse domingo aqui com os irmãos, compartilhando um pouco da Sagrada Escritura. A nossa oração é que Deus continue abençoando essa comunidade. Temos ouvido lá em Garanhuns daquilo que Deus tem feito nesta igreja e através dessa igreja, inclusive pelo pastor Sávio, esteve conosco recentemente, vai estar conosco agora mês de julho, nos 25 anos da nossa comunidade, e nós queremos rogar ao Senhor que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo continue sobre essa comunidade e que essa comunidade continue fazendo diferença na cidade do Recife, em Pernambuco, no Brasil e em todo o mundo para a glória do Senhor. Deus os abençoe, amados irmãos, de maneira graciosa para a glória dele mesmo. Eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 1. Por favor, abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Vamos fazer uma leitura alternada nesse texto, amados. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versos pares. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo
e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Pai amado, nós te damos graças pela bênção de podermos abrir a tua palavra. Ela é a verdade que não pode mentir. A nossa esperança está firmada no Senhor, no Deus que se revela através da verdade bendita das Sagradas Escrituras. Pai, nós nos humilhamos diante de Ti e rogamos que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento e nos dê a graça de podermos entender e de podermos viver a Tua palavra. Ó Senhor, enche este local, este ambiente, os nossos corações com a Tua bendita glória. Edifica-nos, alimenta-nos, exorta-nos, encoraja-nos, transforma-nos, renova-nos, aviva-nos para o louvor do Teu nome. Que este continue sendo um momento precioso, ó Deus, para nós. Que o Espírito de Deus, que é livre, que é soberano, que é Senhor, Ele esteja de maneira graciosa, continuando a agir no nosso meio, neste culto, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós lemos um texto registrado no livro de Neemias. Neemias, cujo nome significa consolado por Deus ou aquele que consola, foi um instrumento que Deus usou na história do povo de Israel, mais especificamente ao Reino Sul, Judá. Rapidamente vamos tentar contextualizar. A Bíblia nos mostra que o povo de Israel se afastou do Senhor, enveredou por caminhos de idolatria. E o Senhor já tinha dito que se o povo abandonasse, Deus mesmo iria exercer o seu juízo e a sua disciplina. E o Senhor, devido ao pecado do povo, utilizou da nação babilônica, dos caldeus, através de Nabucodonosor, aproximadamente no ano 586 a.C. E a nação de Judá, Jerusalém, foi invadida pelo exército babilônico e foi levada cativa. Mas o Senhor tinha prometido que iria restaurar o seu povo, utilizando profetas como Jeremias. E a história nos mostra que Deus começou a trazer esse povo de volta à sua terra. Esse momento aconteceu em pelo menos 3 oportunidades. Na primeira delas, Deus usou um homem chamado Zedequias e veio uma primeira leva, aproximadamente no ano 526 a.C. E veio uma primeira leva e naquele primeiro momento o templo é reconstruído através de Zorobabel. Melhor dizendo, há um segundo momento. No segundo momento, Deus usa um homem chamado Esdras, um escriba, e através de Esdras, a lei de Deus, ela é reaplicada à vida do povo. E no terceiro momento, Deus vai usar esse homem aqui, Neemias, em cerca de 445 antes de Cristo, e o Senhor usa Neemias como um instrumento de restauração para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. Quando a gente olha para o livro de Neemias e mais especificamente para a própria pessoa do Neemias, a gente percebe um líder segundo Deus, um homem segundo Deus, porque Neemias, dentre algumas marcas que ele tinha, que ele desenvolveu, ou melhor, que o Espírito desenvolveu nele, Neemias tinha algo chamado caráter. O caráter é um elemento fundamental de um líder espiritual, de um líder cristão. Há uma diferença entre caráter e reputação. Reputação
é o que as pessoas dizem que nós somos. Caráter é quem Deus diz que nós somos. Reputação é o que as pessoas pensam de nós. Caráter é quem realmente somos. Reputação é a nossa foto. Caráter é a nossa essência. É o que nós de fato refletimos, porque está dentro da nossa alma. D.L. Moody, certa feita, ele disse que caráter é o que somos em meio da escuridão, quando ninguém está nos olhando. Inclusive, tem um livro de um pastor americano chamado Bill Hybels, que esse é o título: Quem é você quando ninguém está olhando? Quem somos nós quando nós estamos no escuro? E Neemias foi um homem que tinha esta marca do caráter, de um caráter segundo Deus, de um caráter moldado pelo Senhor. Na verdade, não apenas os líderes precisam ter um caráter moldado por Deus, mas todos os crentes, todos os servos do Senhor precisam também ter essa marca, ter essa característica. Quando a gente lê esse texto, irmãos, ele nos mostra de uma maneira muito clara as marcas, exatamente isso. Quais são as marcas, quais são os sinais de um líder segundo Deus, de um líder que honra a Deus, de um líder que faz diferença no contexto em que ele está inserido? Primeira marca que esse texto nos mostra é que ele tem uma sensibilidade diante do sofrimento das pessoas. Ele tem algo que se chama empatia, a capacidade de sentir a dor do outro. Se você notar o texto, ele vai nos mostrar a partir do verso 1, que no mês de Quisleu, aproximadamente novembro, dezembro, diz o texto que Neemias estava na cidadela de Suzã. Era uma espécie de palácio de veraneio do Império Persa, governado pelo rei Artaxerxes. E diz o texto que vai até Neemias Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Diz a Escritura que Neemias pergunta a respeito da situação dos judeus que estavam lá em Jerusalém, que escaparam do exílio, porque na verdade ficaram judeus em Jerusalém, não foram todos levados, ficaram os pobres, ficaram as pessoas mais necessitadas. E Neemias pergunta a respeito do estado daquele povo, daquela cidade. E o texto diz, amados irmãos, que Anani retrata o quadro, e o quadro era de miséria e de desprezo. E a cidade de Jerusalém continuava com seus muros derrubados e as suas portas queimadas. No versículo número 4, quando Neemias ouve aquilo, ele se assenta e Neemias era um judeu, mas ele não tinha nascido em Jerusalém. Neemias nasceu na Babilônia. Neemias vivia em um outro contexto social, aproximadamente 1.500 quilômetros de distância. Se isso é distante nos dias atuais, de uma locomoção rápida, imagine naquela época. Mas quando Neemias ouve aquele quadro de desprezo, de miséria, de desgraça, de depressão, de derrota, de sofrimento, ele lamenta e ele chora. Meus amados irmãos, algo que nós precisamos permitir que o Espírito Santo alimente no nosso coração é a capacidade de sofrer pela dor do outro. Nós vivemos dias de individualismo.
em que algumas pessoas nem querem saber os problemas do outro para não terem que se envolver. Mas não há cristianismo sem envolvimento, não há cristianismo sem relacionamento, não há cristianismo sem interação, não há cristianismo sem empatia. Afinal de contas, nós somos um corpo, afinal de contas, nós somos uma família, afinal de contas, nós somos a agência de Deus na terra, nós somos a imagem visível de Deus no mundo, nós somos os representantes do Senhor na nossa geração. E se assim somos, e de fato somos, nós precisamos ter a capacidade de abrirmos os olhos para o sofrimento do nosso próximo, para aquele que está distante de nós, para Recife, para Grande Recife, para Pernambuco, para o Brasil, para o mundo, e termos a capacidade de chorar pelos problemas do nosso povo. Quando nós olhamos o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 9, diz o texto, a partir do verso 35, que ele vê as multidões, e ele se compadece delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Elas estavam aflitas e exaustas. Irmãos, nós estamos vivendo em um país cujo contexto é terrível. Não precisa a gente delinear muitos, porque a mídia tem mostrado exaustivamente. Acabamos de sair de um processo de impeachment de uma presidente. O nosso atual presidente está sendo acusado de atos de corrupção. Uma aprovação de 7%, segundo dados do Datafolha. Muitos N políticos envolvidos em casos de corrupção. Um país em que mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas. Um país em que nos acostumamos em ver a miséria, em ver a pobreza, em ver a desgraça. Basta nós sairmos de casa e não irmos muito longe, a gente vai ver o Estado, um país mergulhado em idolatria, mergulhado em espiritismo, mergulhado em outras falsas religiões. Um país reconhecido no mundo pelo carnaval, pela sua imoralidade, pelas suas orgias, pela sua corrupção, pelo seu jeitinho brasileiro. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela está na terra, e ela não está morta, ela está viva, e ela tem o poder do Espírito, e ela precisa, com a graça do Senhor, ser mais e mais e mais sensível à dor do outro. Eu e você precisamos ser mais sensíveis. E para isso nós precisamos investir mais tempo com as pessoas. E para isso a gente precisa abrir mais os olhos e ver. E para isso a gente precisa se relacionar mais com os outros. E para isso nós precisamos pedir ao Espírito Santo, pela graça de Deus, que coloque no nosso coração compaixão. A capacidade de sofrer, de amar o outro a ponto de sofrer com ele. A capacidade de Deus nos dá misericórdia, miséria cardia, colocar o nosso coração na miséria do outro, na dor do outro. Neemias foi alguém que foi sensível às necessidades ao seu redor. O fundador da Visão Mundial, Bob Pierce, certa feita ele disse o seguinte: eu quero que o meu coração se quebrante diante das mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus. Aquilo que tem
quebrantado o coração de Deus, tem quebrantado o meu coração e o seu coração. Aquilo no mundo que Deus olha e diz, não era para ser assim, tem incomodado o nosso ser. Esse é o primeiro princípio que esse texto nos ensina. O princípio de sermos sensíveis às necessidades alheias, às necessidades do outro, às necessidades de pessoas que nós muitas vezes nem conhecemos. E Neemias nos ensina este princípio. Mas há uma segunda coisa que o texto vai nos mostrar. O texto nos revela que Neemias, diante daquele quadro de desgraça, ele ora, ele busca a Deus, e o texto diz que ele jejua e ora, ele jejua e ora, e se você perceber o texto, ele faz isso durante alguns dias. O que significa isso, irmãos? Neemias era alguém que cultivava espiritualidade. Neemias vivia em um contexto pagão, em um ambiente idólatra, mas a idolatria não entrou no coração dele. O problema, irmãos, não é vivermos num ambiente pagão. O problema é quando nós vivemos em um ambiente pagão e o paganismo entra na nossa alma. Quando nós vivemos em um contexto idólatra e nos tornamos idólatras, e deixamos que outros deuses, que não são o Deus verdadeiro, ocupem lugar no nosso coração, e permitimos que Deus seja um adendo, um apêndice, um detalhe da nossa vida, e não o centro, e não a razão, e não o Senhor. Neemias, mesmo vivendo em um ambiente paganizado, o seu coração era um coração devotado a Deus, devotado a Deus. Se você notar o texto, ele ora, ele busca a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vida particular, ela vai determinar a nossa vida pública. Com certeza aqui, como no contexto onde eu sirvo, onde eu vivo, há muitas pessoas envolvidas em ambientes acadêmicos, fazendo faculdade, ensino médio, outros fazendo mestrado, fazendo doutorado, e sabem como muitos desses ambientes, a despeito do seu valor, a despeito da sua importância, da sua relevância, são ambientes altamente secularizados. E o que é a secularização? A secularização é simplesmente escantear Deus, é simplesmente levar Deus para a vida privada, é deixar Deus como se fosse possível num cantinho lá. É um Deus que não faz diferença na vida pública, é um Deus restrito a 4 paredes, é um Deus limitado a espaço, templo, liturgia, culto, mais nada. É um Deus que não faz diferença no dia a dia, e todos nós estamos sujeitos a vivermos em ambientes pecaminosos, idólatras. Neemias vivia, mas mesmo assim, ele manteve o seu coração em Deus, manteve a sua alma em Deus. A sua espiritualidade não era um gueto, na qual ele só se preocupava consigo mesmo, e a sua devoção a Deus era visível. Quando você olha o texto, Neemias ora. Interessante, irmãos. Não sei se você já viveu alguma situação que algo lhe preocupa, alguma coisa ruim acontece, ou às vezes nem acontece, mas você está preocupado. E muitas vezes, qual é a primeira coisa que nós fazemos diante de situações adversas ou ameaças reais ou imaginárias de adversidade? Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz é se preocupar.
E a gente tenta resolver. E a gente busca uma solução. E de repente a gente se pega naquela situação que nós nos preocupamos, nos angustiamos, tentamos resolver, mas não oramos. A primeira coisa que Neemias faz diante daquele quadro que trouxe sofrimento a ele foi a oração. Porque líderes espirituais, servos de Deus, precisam dar alta prioridade à oração. A oração não é a única coisa que nós fazemos, mas a oração deve ser prioritária na nossa vida, porque a oração é a demonstração clara que a gente não se basta. Quando eu abandono a oração na minha vida, quando eu relevo a oração a simplesmente um momento litúrgico, eu estou abdicando do entendimento de que eu dependo absolutamente de Deus. A oração é a declaração da alma humana, daquilo que Jesus afirmou em João 15: sem mim nada podeis fazer, vocês não podem fazer nada. Irmãos, a nossa utilidade para esse mundo, para a nossa família, para o nosso contexto, está muito ligada à nossa dependência de Deus. E a nossa dependência de Deus se revela no valor que nós damos à oração. É através da oração que nós avançamos, é através da oração que nós crescemos. Alguém já disse que a oração não muda Deus. Ela não muda Deus, mas ela muda aquele que ora. Aquele que ora. E se você observar a oração de Neemias, é interessante. Olha aí rapidamente comigo, porque a oração de Neemias tem algumas marcas. Não foi uma oração egocêntrica, não foi uma oração consumista, não foi uma oração que fazia barganha com Deus, não foi uma oração que exigia, que reivindicava, não foi uma oração equivocada. Nessa oração, Neemias, ele revela algumas das suas crenças. Em primeiro lugar, verso de número 4 e 5, ele declara a soberania de Deus. Ele diz: tu és o Deus dos céus, tu és grande e temível, tu és grande e temível. Veja que ele baseia a sua oração em quem Deus é. Irmãos, nós não servimos a um deusinho, nós servimos ao Deus dos céus, que criou os céus, a terra e o mar. Nós servimos a um Deus grande e temível. Nós servimos a um Deus que governa todas as coisas. Quando Neemias diz: tu és o Deus dos céus, ele estava revelando a sua crença que de fato confessava em um Deus que tinha domínio sobre todas as coisas. Mas Neemias não confessa apenas a soberania de Deus, mas ele confessa a fidelidade de Deus. No verso de número 5, ele diz que Deus é aquele que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. É um Deus fiel, é um Deus que não falha, é um Deus que não se esquece, é um Deus cuja palavra não cai por terra, é um Deus que aquilo que ele promete a nós, ele vai cumprir. Nem vai atrasar, nem vai adiantar, ele vai cumprir no devido tempo, porque ele é fiel. É um Deus digno de confiança, é um Deus absolutamente confiável, é um Deus que vai fazer aquilo que ele diz que vai fazer, primeiro porque ele é verdadeiro, e segundo porque ele é poderoso. Ele vai fazer porque ele é coerente, ele vai fazer porque ele pode fazer. E Neemias confessa isso. Se você olha para o texto e percebe o texto,
Nessa oração, Neemias também se identifica com aquele povo, a ponto de confessar os pecados. Verso de número 6, ele ora ao Senhor e ele faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, mas ele continua dizendo: os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias não se exclui, Neemias não diz: eu não tenho nada a ver com isso, foram eles que pecaram. Como diz aquele ditado: quem pariu Mateus que balance. Ele não faz isso. Ele se identifica com o povo a ponto de confessar os pecados do povo e confessar os seus próprios pecados. Irmãos, liderança cristã, serviço cristão, está muito ligado a esta capacidade de nos identificarmos com o nosso povo, de não nos considerarmos superiores a eles, melhores do que eles, não, mas essa condição de nos identificarmos com eles e sabermos que somos tão pecadores e carentes da graça de Deus como os outros. Se você olhar o texto, Neemias, ele invoca as promessas de Deus na sua oração. Verso de número 8, ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vou espalhá-los por entre os povos, mas se vos converterdes e guardardes os meus mandamentos, eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido. Neemias invoca as promessas de Deus. Neemias sabia que Deus tinha promessas para aquele povo, que Deus tinha promessas para aquela nação, e ele invoca e ele pede a Deus que cumpra as suas promessas. Se você caminha no texto, você vai notar que Neemias, no verso de número 10, fala sobre aquele povo que o Senhor resgatou com grande poder e com mão poderosa. E aí Neemias apresenta a sua especificidade na oração. E ele diz: estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Oração. Oração. Irmãos, não deixe nada roubar a sua vida de oração. Nada. Diz a história que o reformador Martinho Lutero orava cerca de 2 horas por dia. Quando ele tinha um dia muito ocupado, ele orava 3. Porque ele dizia: o meu dia será muito difícil e eu preciso orar mais, para que Deus me capacite para vencer os desafios desse dia. Não abra mão da oração. A sua espiritualidade depende dela. Mas eu queria terminar mostrando um outro princípio. Você percebe no texto que Neemias tinha uma marca muito interessante também, que era a disponibilidade de transformar a sua oração em ação. A disponibilidade para fazer aquilo que deveria ser feito. A condição para colocar a mão na massa. A capacidade de se envolver com a história, de se engajar na missão de Deus, de abraçar os projetos de Deus como se fossem os seus projetos e de fazer a vontade dele. Se você notar o texto, final do verso 11, Neemias ora a Deus dizendo: concede que seja
bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Qual era o homem? Se a gente lê o capítulo 2, o rei Artaxerxes. Neemias vai até Artaxerxes. Artaxerxes pergunta o que Neemias estava sentindo por ele estar triste, e nunca ele estava triste diante do rei. E estar triste diante do rei não era um bom sinal, pois poderia significar que aquele indivíduo não estava satisfeito em estar servindo ao rei, ou poderia significar que aquele indivíduo estava envolvido em uma conspiração para matar o monarca. E aí Artaxerxes vai perguntar, e Neemias já declara a importância do rei, viva o rei para sempre, descreve o estado do seu povo. O rei pergunta: que me pedes agora? Neemias faz uma oração rápida, mas é interessante que esse encontro de Neemias com Artaxerxes, de acordo com o capítulo 2, versículo 1, foi no mês de Nisan. Mês de Nisan foi mais ou menos março, abril. O mês que Neemias soube dos problemas do povo foi mais ou menos novembro e dezembro, mês de Quisleu. Ou seja, Neemias passou 4 meses orando em cima da causa. 4 meses buscando a Deus. Quando o rei pergunta o que você quer, ele já tinha orado, mas aí ele faz uma oração rápida e diz o que queria: retornar para Jerusalém para ser instrumento de reconstrução dos muros daquela cidade, ou seja, disponibilidade para se engajar na missão. Por quê, irmãos? Porque às vezes uma oração pode ser mal usada, ou usada como desculpa para não fazer nada. Vou dar um exemplo. Uma pessoa carente chega perto da gente, nós sabemos que ela está carente, nós podemos ajudar, e a gente fala: eu vou orar por você, vai em paz. O que foi que eu fiz? Eu usei a oração, já que eu não queria, se eu podia fazer alguma coisa, eu me utilizei da oração para que não dissesse a pessoa: eu não vou fazer nada por você. Eu não tive compaixão suficiente por você. Eu não lhe amei suficientemente. Eu vou orar por você. Ou aquelas situações em que uma pessoa está fazendo algo que ela sabe que não é vontade de Deus. N exemplos, mas por exemplo, um negócio ilícito, um namoro misto, e ela diz: mas eu estou orando pelo quê? Orando, pedindo a Deus o quê? Que abençoe algo que ele disse, não é para ser assim. Mas não era essa a oração de Neemias. A oração de Neemias era: Senhor, Tu és soberano, Tu és grande, Tu és fiel, Tu és bom, eu confesso os meus pecados, os pecados do meu povo, Tu és aquele que cumpre as Tuas promessas, restaura aquele povo, e eu estou aqui, Senhor. A missão é Tua, mas eu quero ser um instrumento da Tua missão, me usa. Eu estou aqui, pode me usar. Eu estou aqui, pode me enviar. Eu estou aqui, pode fazer em mim aquilo que Tu queres. Sabe por quê, irmãos? Porque uma das orações, no bom sentido do termo, perigosas de se fazer, e que eu e você devemos fazer, é aquela oração que diz: Senhor, eu estou aqui, usa-me. Eu estou aqui, usa-me, Senhor. E Neemias nos ensina isso, essa capacidade de dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua obra. Capítulo 2 termina, e tem um detalhe no capítulo 2 que eu queria fazer uma menção e terminar a nossa reflexão. Diz o texto que Neemias, ele tinha uma função. Ele era copeiro do rei.
O copeiro do rei era aquele cara responsável pela administração da alimentação do rei. O copeiro do rei era aquele que, antes do rei beber o vinho, ele bebia. E por que ele bebia? Porque se o vinho estivesse envenenado, ele morria e não o rei. O copeiro do rei era alguém de alta confiança. Era alguém confiável. Eu falei no início que Neemias tinha caráter. Caráter é essa capacidade dada por Deus de ser digno de confiança. Ele era alguém confiável. Ele era alguém que ocupava um alto posto, era uma espécie de primeiro-ministro. Mas ele abriu mão do seu conforto para se envolver no projeto do reino de Deus. Há um reino que é eterno. Há uma obra que tem recompensas eternas. E líderes que Deus usa. Homens e mulheres que Deus usa. São pessoas que estão disponíveis e dizem: Senhor, eu estou aqui. Pode fazer em mim a tua vontade. Deus vê isso em mim e em você? Deus pode ouvir de mim, de você, essa oração? Deus pode fazer em mim a tua vontade. Deus, como é que o Senhor quer me usar lá na minha família? Pode fazer em mim a tua vontade. Deus, como é que o Senhor quer me usar lá na faculdade, lá no colégio? Pode fazer em mim a tua vontade. Deus, como é que o Senhor quer me usar no meu trabalho? Pode fazer em mim a tua vontade. Deus, como é que o Senhor quer me usar? Eu estou desempregado. Pode fazer em mim a tua vontade. Deus, como é que o Senhor pode me usar como doméstico? Pode fazer em mim a tua vontade. Deus, como é que o Senhor pode me usar e quer me usar como aposentado? Pode fazer em mim a tua vontade. É isso que Deus quer de mim e de você. Ele pode contar comigo, Ele pode contar com você, Ele pode contar com cada um de nós, mas para fazermos isso, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos entender que sem Jesus não podemos fazer nada, nós precisamos entender que nós necessitamos absolutamente daquele que morreu na cruz por nós, para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos estar absolutamente rendidos e entregues ao nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus olhe para nós e veja em cada um de nós essas marcas, as quais refletimos nessa noite. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Você podia ficar de pé, por gentileza? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela tua revelação, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor continua investindo em nós. Oh, bendita graça, o Senhor não desistiu de nós, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua garimpando a nossa vida, o Senhor continua tentando nos tirar de uma zona de conforto, que não é um real conforto, que é o conforto da omissão, que é o conforto do mundanismo, do secularismo. O Senhor continua investindo em nós, para dia após dia nos levar ao teu propósito, para dia após dia nos conduzir nos teus caminhos. Senhor, continua abençoando, Deus, este povo que se reúne nessa cidade tão grande,
tão repleta de vantagens, de oportunidades, mas ao mesmo tempo tão repleta de dificuldades, de desafios. Ó Senhor, que o mesmo poder que esteve sobre Neemias esteja sobre os líderes dessa igreja, os servos de Deus que militam nesta igreja. Que o mesmo poder que esteve em Neemias esteja nesta comunidade, Deus, e que esta igreja possa, de fato e de verdade, continuar fazendo diferença nesse mundo, tendo uma relação de empatia, de sensibilidade com o outro, tendo uma relação de intimidade, de vida profunda com Deus, tendo uma relação de engajamento nos projetos de Deus na história, na Missio Dei, na missão de Deus. Continua, Senhor, empoderando essa igreja. Continua, Senhor, derramando sobre esta igreja graça. Continua levantando pessoas que talvez precisam ser levantadas, precisam ser restauradas. Continua firmando vidas que já estão firmados em Ti, de maneira mais e mais intensa. Continua edificando-os da Tua verdade, Deus. E que em nome de Jesus, a nossa vida esteja cada vez mais consagrada aos Teus planos e aos Teus propósitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.